São amizades que chegam depois dos 30, depois dos 50. Porque daí vira aquela amizade que a amiga só aparece quando tá tomando pé na bunda. Eu não me responsabilizo, eu tô entregando para Deus. O movimento é que me cura, né? O movimento é que faz a borboleta ser bonita. Somos mulheres. 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 Somos rio. Somos rito. Somos riso. Somos caminho. Somos sorte. Somos vida. Somos morte. Rito de passagem. Companhia para as travessias da alma. Olá, tudo bem? Eu sou a Clarissa Guelves, terapeuta integrativa, criadora e entrevistadora do podcast Rito de Passagem. É uma alegria ter você aqui comigo para essa caminhada. A cada 15 dias eu recebo uma nova convidada. Hoje nós teremos alguém muito especial para contar sua história e seus ritos de passagem. Fique por perto, é muito bom ter você por aqui. Não tem roteiro, graças a Deus, assim como a vida. E hoje é dia de mostrar para essa internet a amizade. Nem mesmo a força do tempo irá destruir, etc e tal. Ela não diz que ela é minha BFF, mas eu vou dizer como uma das minhas BFFs. Porque reciprocidade não é sobre devolver na mesma moeda, tá tudo bem. Não, é que é a poligamia das BFF. É isso. É o poliamor da amizade. O nome desse podcast poderia ser Poliamor da Amizade. Gente, a gente está começando mais esse episódio. Estamos aqui hoje com uma pessoa que eu amo muito. Eu falo praticamente todos os dias, já há uns 3 anos. É a pessoa que faz os melhores elogios, que conhece todas as línguas, mesmo sem saber falá-las. É basicamente uma pesquisadora da minha vida, assim como eu sou uma pesquisadora da vida dela. A gente tem o tempo inteiro pesquisas, estudos, vozes da nossa cabeça contando uma para outra das nossas histórias. Todo dia a gente conversa e eu tenho a alegria de apresentar para vocês Michelle Sgate. Olá, gente! Ai, Clara, eu fico muito feliz, assim, em primeiro lugar, por ser parte da tua vida, testemunha da tua vida, colaboradora desde que a gente se conheceu há 300 anos atrás. Às vezes eu fico um pouco tristinha de só ter te encontrado em 2018? Ninguém sabe exatamente. Porque tem sido uma amizade que é estruturadora, assim, da minha movimentação no mundo, assim como eu sinto literalmente na tua movimentação do mundo, indo de um país para o outro, a gente tomando decisões, jogando tarô, baralho cigano. Eu fiquei mais feliz ainda de ter sido chamada para conversar contigo, porque eu acho que a gente ainda conta poucas histórias sobre a importância das amizades entre as mulheres, né? E sobre o quanto o mundo muda radicalmente para quem está vivendo a experiência de ter um ombrozinho lá para deitar, de saber que não está sozinha, de saber que tem uma outra pessoa vibrando, torcendo e agindo para que a gente faça aquilo que a gente veio fazer no mundo. Então, muito amor, estou aqui. Conta pra gente quem você é, quem você está, num resuminho do seu momento. Bom, eu sou Michelle Sgate de Carvalho, me chamo, né, uma pessoa afro-polonesa, uma pessoa que tem heranças misturadas, assim, e que tem se tornado mais forte depois de descobrir a minha africanidade enquanto identidade. Nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul,
filha de uma mãe loira de olho azul e um pai caboclo, que seria essa mistura assim, indígena, mouros, negros, etc. Mas aconteceu assim nas últimas semanas de gestação, um acidente leve, mas a minha mãe estava dentro de uma lotação. A lotação é um lugar entre ônibus e táxi que tem aqui em Porto Alegre. É tipo uma van, mas é do governo. E aí minha mãe caiu dentro da lotação com a barriga. Aí foi toda aquela coisa, né? Faltava poucas semanas para eu nascer. Foi lá fizeram exames, estava tudo certo, sem estresse, o bebê tá ótimo. Logo depois, quando veio o nascimento, foi parto normal, tudo assim, segundo minha mãe conta, tudo normal. Daí conta que nasci, mamei, ótimo, bebê ótimo, tranquilo, né? Mamei, tirei uma soneca. E aí minha mãe, né, toda não querendo incomodar, né, liga: nossa, Michele é ótima, come, dorme. Ah, que bom, né? Tipo, tá. Não, mas ela come bastante, daí ela dorme, tipo, 6 horas. E o médico, não, mas tem que acordar ela. Acorda, não é... Um bebê não pode dormir assim. O bebê tem que mamar de tantas em tantas horas, não... Acorda ela esqueceu que ela tá aqui. Ela tá vivendo dentro do útero, achando que o troço vai acontecer. Assim tem sido a minha vida desde então. Ela acorda, ela come, ela dorme e esquece que está nesse mundo. Às vezes até quando está acordada, né, gente? Digo porque já morei com Michele Sguet, então sou testemunha ocular do quanto o nascimento da gente vai falar sobre como a gente está no mundo, né? Poucas pessoas, às vezes, dão atenção a esse processo para entender que a gente vem se repetindo desde a barriga da nossa mãe, que a nossa história, de certa forma, já está ali sendo contada de alguma maneira, para coisas boas e para outras coisas que já apontam aí os caminhos de terapia que a gente vai precisar fazer ao longo da vida, né, gente? Mas enquanto bênção, eu tenho essa capacidade de dizer claro, eu vou dormir. E ela tá. Eu... Basicamente, dura 15 segundos entre o tempo que a Michele avisa que está com sono e o tempo que ela está em sono profundo. É toda a janela que você tem para dar qualquer aviso, falar qualquer coisa que seja de importância. Depois disso, só Deus sabe quando é que a gente vai se reencontrar novamente neste plano. Estou falando disso tudo, gente, porque alguns de vocês que estão ouvindo sabem, tenho certeza que tem muitos amigos nossos ouvindo, mas eu e Michele moramos juntas durante 1 ano. Se você ouviu o primeiro episódio, onde eu contei da minha perda gestacional, eu passei 1 ano quietinha no meu casulo e durante esse tempo eu continuei trabalhando, ainda que tivesse trazido bastante para dentro, eu continuei fazendo trabalhos e foi nesse momento que eu conheci a Michele. Isso foi ali em 2017 e em 2018, magicamente eu e Michele fomos morar juntas. E a gente vai falar hoje sobre a força da amizade como um recurso nesse momento de travessia, porque eu ainda estava na recuperação desse processo todo, porque eu estava saindo desse luto e me abrindo para a vida novamente, e a Michele foi uma pessoa importantíssima nesse processo, e sabe Deus porque um dia a gente vai descobrir, quando a gente estiver assistindo lá, revendo os acordos reencarnatórios, olhando nossos papéis, a gente, sei lá, com 3, 4 meses que se conhecia, eu fiz uma proposta e a gente foi morar juntas. Não tentem fazer isso em casa, porque, assim, basicamente, só porque eu durmo e tenho sonhos ótimos que eu aceitei que a Clarissa já fazia parte da minha vida, porque quando eu conheci ela, eu achei, nossa, ela parece muito uma pessoa que aparecia num sonho meu e que mostrava telas da minha vida, mas era um homem, era um clariço, que eu sonhei algumas vezes em momentos importantes da minha vida, assim, de transição. Teve a mão de Deus guiando aí, não apenas o Maradona, mas todos nós. Mas aí, eu não contei, né? Eu sou professora de literatura, de formação, né? Sou formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul aqui, mas acabei enveredando artista,
arte educadora, sou doula de textos, ajudo as pessoas a parir os seus próprios textos, não faço nada, só ajudo, conduzo, ajudo a pessoa a achar o seu jeito de escrever. E nesse momento em que eu encontrei fisicamente a Clarissa, eu estava arte educadora na UERJ, trabalhando na Ilha Grande, que basicamente é a ilha de Lost. Quem já assistiu o seriado Lost era lá, que eu trabalhava para a Dharma, que tinha sido um presídio e que hoje em dia existe um museu, e era lá que eu trabalhava. Radical do jeito que eu sou, gostando de praia do jeito que eu sou, eu saí daqui do sul com a minha filha, que na época tinha 4 anos, debaixo do braço, a Cecília. No dia que eu saí de Porto Alegre, que eu tinha sido chamada para assumir no concurso lá, aqui em Porto Alegre estava 8 graus, peguei o avião, estava 20 graus no Rio de Janeiro. A alegria de saber que essa seria a minha nova realidade, que eu moraria na beira da praia, tudo parecia um grande sonho, mas chegou um momento em que o meu corpo já estava avisando, miga, acho que deu. Agora tu tá aí com esse monte de hérnia de disco num lugar onde não tem carro, onde tudo é feito na tração do corpo. E eu me encontrei um dia deitada no chão, sem conseguir me levantar, com dor na coluna, olhando para minha filha, assim, pensando, essa criança aqui, que na época eu já tinha 6 anos, vai ter que ser quem chama alguém aqui para me ajudar, e se acontecer alguma coisa comigo, onde é que eu vou? Como é que ela volta para Porto Alegre? Embora ela seja uma pessoa que sabe pegar um avião tranquilamente, porque ela sabe ensinar as pessoas a fazer isso. Mas tinha que pegar barco, né? Pegar carro, pegar avião para qualquer esforço. E aí estava eu lá deitada no chão, num lugar sem hospital nem nada. E aí eu fiz o que qualquer pessoa faria. Liguei para uma amiga na Bélgica. Disse assim, Natália, estou entrevada na Ilha Grande. O que eu faço? Natália Pina tinha recém feito o curso, acho, de Theta Healing, também, a Bruxa Mor, que é a nossa amiga em comum, que quando eu fui morar na Ilha Grande, ela já tinha dito, adiciona aí a Clarissa mora no Rio de Janeiro, vocês vão ser amigas. Segundo Clarissa, eu ignorei ela durante muitos anos. E aí a Natália tinha oferecido que ela estava ainda numa fase meio estagiária, que ela, assim, mostrando o serviço, né, naquele momento. E eu peguei, eu quero essa ficha, por favor, amiga, pelo amor de Deus, estou deitada aqui no chão, não sei o que fazer. Aí, enfim, Natália fez a terapia, chegou no final, ela falou assim, olha, a gente foi até um ponto, daqui para diante é constelação familiar, e eu estou vendo um campo bem grande, o ideal seria que fosse presencial. Daí ela disse, tem a Clarissa, fala com a Clarissa. Daí falei, oi Clarissa, tudo bom? Amiga da Natália, sou Michele, queria saber quando é que vai ter presencial, aí uma constelação presencial para eu ver se quando eu vou no Rio, né? Mas a verdade é que tudo que estava por trás disso é que a UERJ não estava pagando meu salário. Então eu estava duríssima de grana, né? Então tinha um monte de dificuldade relacionada com uma insegurança financeira num concurso público. Eu sou esse tipo de pessoa que consegue passar no concurso público e ter uma situação de instabilidade financeira decorrente dessa escolha. Eu não sabia que o Rio de Janeiro era do jeito que era. Eu falei, vou tentar encaixar aqui, me diz quanto que é, como é que é. E aí a Clarissa prontamente, mas menina, queria muito conhecer a Ilha Grande. Se tu juntar aí umas pessoas, eu faço para ti, né? A gente faz a constelação, aí se tu conseguir estrutura para mim, o lugar, darará. Mas, assim, rapidinho montamos o grupo. Quando chegou, a Clarissa constelou a ilha inteira. Mas antes dela chegar a constelar com a ilha inteira, ela chegou com uma echarpe igual a minha, que é uma echarpe arco-íris. E aí eu olhei e já bateu uma coisa assim, irmã. Aí minha filha já ficou meio de cara com elas, a Clarissa teve que comprá-la com Nutella, ficou com ciúme.
A gente ficou conversando muito tempo, a gente ficou muito próximas, muito rápido. Realmente foi uma sensação de reencontro, assim. Eu sou uma pessoa que faz amizade fácil, mas as amizades têm lugares de abertura que são muito restritos, né? E principalmente lugares onde eu deixo as pessoas mandarem em mim. E a Clarissa, muito rapidamente, ela já teve uma voz de comando sobre a minha pessoa, com um mantra que eu não sabia que era um mantra da minha vida, que Michele vai descansar, Michele vai deitar. Talvez seja a hora de desistir, amiga, desiste. Agora deixa eu contar a minha parte dessa história também, Mi. Michele me ligou falando aquilo tudo e eu pensando, mas eu falei com você 3 anos atrás, você não me deu bola, olha só quem voltou. Porque 3 anos antes a Natália já tinha feito essa conexão quando ela estava indo para Ilha Grande. E se você não é do Rio de Janeiro, Ilha Grande é um lugar mítico no Rio também. Então todo carioca tem vontade de ir para lá. Eu sou carioca e eu não tinha tido a oportunidade ainda, uma ilha que fica em Angra dos Reis. E quando a Michele falou, eu estava assim, num ano que eu estava muito para dentro, mas ao mesmo tempo aproveitando para ir para o mundo em termos de viagem, para ter tempo de ficar com a natureza. E toda oportunidade que eu tinha nesse sentido, eu aproveitava. Isso foi essa pessoa com ascendente Sagitário, né, gente? Então a pessoa falou assim, vamos não sei aonde, eu já estou de malinha pronta, vestidinha, e chegando, com a roupa certa ainda, né? Mesmo sem saber, porque pisciano é assim, a gente não sabe o que está fazendo, mas está sempre no caminho certo. Então, a Michele me liga perguntando, eu falei, monta um grupo. Só que eu, honestamente, pensei assim, até ela montar um grupo, até ficar tudo certo, tipo, no dia seguinte ela me ligou, temos tantas pessoas para constelar, você pode ficar numa pousada aqui em casa, o translado já está certo, vai ter uma pessoa que vai fazer a parte do barco, é só você chegar no céu. Eu falei, gente, meu Deus! E foi uma sequência, porque eu tinha um roteiro de sempre ir à Foz do Iguaçu no meio do ano, porque é um lugar que é muito importante para mim, onde eu vou ao Templo de Kuanin, e aquelas águas todas, para quem é filha de Oxum também é uma coisa que faz muito sentido. E eu fiquei 1 semana em casa e já estava tudo certo para ir para Ilha Grande. Então, eu arrumei minha malinha e fui. E coloquei essa encharpe, que é praticamente uma bandeira gay, que eu sou uma grande aliada da causa. Não entrei na cota, mas passei perto ali. Então, botei a minha encharpe e fui embora. Quando eu cheguei, assim, teve uma coisa de atraso. Foi um dia complicado para chegar lá. Eu cheguei, acho que umas 3 horas depois do que estava combinado. E também estava nessa expectativa, né? Será que a Michele vai estar lá me esperando? Como é que eu vou chegar na casa dela? O que vai acontecer? E quando eu cheguei, eu vi essa mulher com essa criança emburradinha, mas ela estava ali só sorrisos e, né, toda colorida. Eu falei, gente, olha, não é possível isso, né? Já chegamos nesse mesmo nível de quando a gente está com as mesmas roupas que outra pessoa. Isso tudo está falando da gente estar ali vibrando num mesmo lugar, né? Então, eu olhei e reconheci também. Eu falei, aqui tem uma coisa importante. E isso já era uma sensação quando a Natália lá atrás falou para mim sobre a Michele. Eu fiquei com essa sensação, eu quero ser amiga dessa pessoa. E as pessoas importantes da minha vida, antes das vezes da gente se tornar amiga, eu tenho essa vontade, é alguém que eu queria ser próxima, mas eu também respeito, obviamente, o tempo de cada um nesse processo. E aí, nesse dia, Cecília, na verdade, eu não a comprei com Nutella ainda. Esse dia foi um churros no meio do caminho. Eu falei, toma aqui um churros, criança. Primeiro a gente dá o doce, depois a gente dá o abraço, depois a gente já tá melhores amigas. E nessa noite, eu estava super cansada, é uma viagem longa, tinha barco, para chegar lá é difícil. E para vocês terem uma ideia, Ilha Grande não é só não tem carro. Ilha Grande é você não pode ter carro, mas a ilha também não tem Uber. Você consegue imaginar um lugar que não tem Uber nos dias de hoje? É sobre isso a Ilha Grande. Então, ladeira. Baseado em ladeira. Cheia de ladeira para cima, ladeira para baixo, é uma delícia, para quem gosta, né? Para mim, que amo um confortinho, não era o melhor cenário. Mas a gente subiu a ladeira e a gente sentou. Eu sentei no sofazinho da casa da Michele e ali fiquei quase que a noite inteira conversando.
a gente estava meio que se atualizando. Sabe quando você não vê um amigo há muito tempo? E aí você quer contar as novidades, o que aconteceu nesse tempo que você estava afastado? E tudo que a gente falava, a outra falava assim, mas eu já passei por isso, mas eu já vivi isso, mas isso também foi assim na minha vida, mas meu pai também é desse jeito, a minha mãe também é parecida com isso. E, de repente, era assim, meu Deus, assim, onde é que estava essa pessoa que é tão parecida e, ao mesmo tempo, tão diferente de mim? E uma coisa que eu acho incrível é que, assim, foram dias de muita alegria para mim, mas também de muito trabalho. Porque eu fui com as constelações familiares para fazer um grupo, e normalmente quando eu faço um grupo numa noite, eu faço um atendimento de, no máximo, 5 constelações, e acho que rolaram umas 10 a 12 constelações nessa noite, porque era uma oportunidade única, tinha uma consteladora na ilha para fazer esse movimento, e além disso vieram várias outras constelações individuais. E a coisa mais engraçada, que é o gancho para a próxima fase que a gente vai trazer aqui, é que 90% das pessoas se mudaram da ilha pouco tempo depois. Então, foi um ritual de transição, um ritual de despedida, e para deixar as coisas melhores para as pessoas poderem seguir adiante. Foi muito incrível, assim, que eu, logo depois dessa constelação, eu voltei aqui para Porto Alegre, eu me senti liberada mesmo, tipo, eu posso ir embora, eu não preciso estar aqui dando conta de tudo sozinha, não, o concurso público é só um concurso público, passo em outro se eu quiser. Mas aí eu cheguei em Porto Alegre, eu e a Clarissa continuávamos conversando, daí fui até uma lojinha comprar um vestido para a Cecília, de uma moça que fazia roupas, que eu achei uma graça. Entrei, conversei com ela, comecei a contar minha história, que, enfim, não tinha como tratar a coluna, precisava cuidar da coluna, talvez eu voltasse para Porto Alegre. E aí ela falou, meu pai aluga aqui apartamento direto com o proprietário, se quiser, a gente conversa. Daí eu falei com a Clarissa estava vindo para Porto Alegre para fazer um curso aí, que ela já tinha marcado. Daí eu falei assim, Clarissa, olha só, mas eu acho pesado para mim, eu vou estar numa transição de carreira. Pareceu uma ótima oportunidade, super alinhada. Daí a Clarissa, olha só, eu estou pensando em me mudar, estou querendo viajar, estou querendo não gastar toda a grana que eu ganho com aluguel aqui no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é uma situação à parte, absurdo. De repente, o que tu acha? Aluga e a gente divide. E eu, nossa, sim. Eu quero fazer um adendo aqui para os meus clientes que estão me escutando. Queridas clientes, eu não me ofereço para morar com todas as pessoas que eu constelo, não, tá? Foi muito pontual. Sim, um tempo foi em só casa. Porque era um reencontro de alma. Eu não vou fazer isso com você. Não, e a gente já tinha saído do lugar de terapeuta, a gente já estava no lugar de... Ela só foi terapeuta ali, né? Estrito sensu naquele momento. E viramos amigas logo depois. Mas a gente faz a nossa prova dos 9, né? Então é muito louco, assim, ter alguém que decide coisas do mesmo jeito que tu decide, que se eu for explicar para qualquer outra pessoa, eu vou levar 8 horas explicando que eu preciso ir para casa, tirar umas cartas, acender um incenso, meditar, sonhar. Decisões importantes, preciso de múltiplos acessos aos meus desejos, porque a minha grande coisa é que se eu tomar coisa sozinha, eu vou ter ascendente em touro e lua em touro, eu vou querer que nada mude, mesmo que esteja horrível. Mas, na prática, o movimento é que me cura, né? O movimento é que faz a borboleta ser bonita. Então, eu sinto que muitas vezes eu preciso tomar decisões que eu preciso de suporte do meu subconsciente, do meu inconsciente, do plano maior. Como eu já tinha morado com a Angélica, que tinha sido a pessoa que tinha dividido comigo lá na Ilha Grande, beijo, Angélica. E a Angélica tinha sido recomendada num terreiro para mim. Eu tinha ido no terreiro, cheguei lá e aí me receitaram literalmente assim, Angélica. E aí disseram assim, tem isso aqui, né, esse floral de Angélica. A entidade falava assim, mas tem Angélica por perto, deixa a Angélica sempre por perto. Aí eu volto para a ilha, chega lá, essa minha amiga, torci o pé, tô pensando em, ao invés de ficar indo e voltando do Rio para a ilha, ficar aqui, o que tu acha da gente dividir? E eu, não posso dizer não, Angélica, que foi receitada para mim.
E aí, Clarissa pediu a minha mão em casamento. Então, Vindo porque assumir eu sou uma mulher com pessoa, filho. sou romântica com as minhas amigas também. Eu sou pisciana, gente, com lua em câncer. Eu sou romântica em tudo que eu faço. Então eu falei, Michele, vamos jantar fora. Vamos jantar, não, vamos almoçar. A gente saiu para almoçar. Enquanto estávamos almoçando, eu falei, então, tem uma proposta para te fazer. Que tal se a gente for morar junto? E ela traduz isso com uma proposta de casamento. A conversa com a Cecília foi importante, eu acho bacana falar, porque isso cabe num outro podcast. A Michele vai voltar aqui algumas vezes, mas a Michele tem uma criação que curou muitas coisas em mim. A maneira como a Michele materna a Cecília foi um lugar de muita potência para mim de assistir, e ela tem essa comunicação muito aberta com a Ceci, né? E ela falou para mim, olha, por mim você pode morar com a gente, mas você precisa conversar com a Cecília. Então, eu levei a Cecília também para almoçar, porque para mim tudo começa com a comida, e a gente foi comer um bolinho. Depois eu falei, Ceci, então, eu quero morar com vocês. Ela olhou para mim muito séria e falou, mas eu vou continuar tendo o meu quarto? Eu falei, sim, sua mãe vai ter o dela, você vai ter o seu e eu vou ter o meu, porque a casa tem 3 quartos. Ah, então tá bom. E tudo se resolveu. Eu falei, viva a Nutella. Nutella, se você está aí querendo patrocinar também o nosso podcast, fique à vontade. Eu, ao invés de pedir a mão para a mãe dela, eu pedi para a filha dela. Se a filha desse a benção, a gente podia morar juntas, né? E a Ceci super topou essa aventura e viramos 2 bruxas e uma aprendiz de bruxa e um gato, óbvio, porque casa de bruxa tem que ter gato, né? E o Xande, que veio da Ilha Grande também. Isso é papo para um outro episódio, porque aquele gato destruiu a minha casa no Rio de Janeiro, expôs os lugares que tinham poeira na minha casa, que eu não tinha limpado ainda. Mas no final, assim, foi um rito de passagem também felino para que essa amizade pudesse acontecer. E o que eu acho interessante nesse movimento é que a gente precisa compreender, nem sempre isso é claro para a gente, que toda perda gera um luto. Então, a Michele também estava passando luto daquele momento dela na ilha. E eu passando luto da minha vida no Rio de Janeiro. Porque assim como a Mi falou que a gente toma decisões de jeito diferentes, tem a consulta aos oráculos, tem a meditação, tem o momento de dormir, eu também vinha olhando para a minha vida para entender que caminhos aconteceriam. E eu tive uma querida cartomante que falou para mim que eu passaria um tempo num lugar distante do Rio como um estágio para me preparar para a nova fase da minha vida. Então, quando eu fiz essa proposta para a Michele, eu já cheguei dando o aviso de fim também. Olha, eu estou vindo, mas é provável que dentro de um ano eu me mude de novo. Eu não sabia para onde, eu não sabia como, mas eu tinha essa sensação de que tinha uma mudança ainda maior para acontecer, que ao final desse ano que eu passei com a Mi foi a mudança para a Europa, a mudança quando eu vim aqui para Portugal. Então, a gente tinha um acordo, fica a dica aí, nesse ponto a gente pode dizer, façam desse jeito, que façam acordos com a verdade, com aquilo que você tem naquele momento. Interessante, né? Porque eu fui morar sozinha, né? Com a criança embaixo do braço, com a criança anexa, na ilha, e foi a minha primeira experiência longe de casa. Né? Eu tinha passado a vida inteira em Porto Alegre. Tinha viajado, assim, tipo, viagenzinhas, né? Assim, de um mês no máximo, em outros lugares. Mas eu nunca tinha morado em outro planeta como o Rio de Janeiro, né? Em relação ao Rio Grande do Sul. Quando a Clarissa veio para Porto Alegre, eu também pude acompanhar ela trazendo quentinho as coisas que eu senti falta, que eu tinha passado. Eu tenho esse problema da poligamia de amizade. Realmente eu amo demais, eu sou muito dedicada às minhas amizades. As amizades são centrais na minha existência. Mas a sensação de que uma pessoa depende completamente, né, do teu olhar para florescer, assim, em termos de risco mesmo, e poder sentir assim, vou apresentar essas pessoas para a Clarissa, vou levar a Clarissa para lá. Apresentei terapeuta, que veio através de um sonho também, ela teve um sonho, ela me contou, e eu, não, é esse, o terapeuta é esse aqui, nitidamente. Tu conhece ele? Não, não conheço ele, só ouvi falar, mas nitidamente é ele.
Gente, vocês estão ouvindo isso e podem estar pensando, que loucura. Porém, isso era o retrato da nossa casa durante todo o ano que a gente passou juntas e continua sendo o retrato da nossa amizade, que é: amiga, sonhei isso. E ela também, amiga, sonhei aquilo. E aí a gente passa o dia analisando o sonho uma da outra. Ó, tive um insight, lembrei de não sei o quê, lê essa matéria aqui, fala com fulana, vai fazer não sei o quê. Porque os nossos sonhos, é uma amizade que partilha sonhos, não só enquanto desejos, mas os sonhos enquanto caminhos mesmo para a gente desbravar a vida aqui. E isso é uma coisa que eu ensino, depois de ter vivenciado, eu ensino para as minhas clientes, e tenham amigas para as quais vocês possam acordar para falar seus sonhos, mandar o áudio e falar: cara, que sonho louco que eu tive hoje, que sonho tenebroso, olha o que me aconteceu, porque o olhar da outra pessoa vai clarear esses pontos cegos que a gente tem, porque às vezes o sonho é óbvio. Não, amiga, isso aí é sobre seu pai. E a pessoa: não, imagina, não tem nada a ver com pai. Tem essa troca, assim, desde o princípio. Tem muita coisa que vem naturalmente, mas também tem um esforço mútuo na construção da amizade. Porque, por mais que a gente seja parecida, você conviver diariamente com uma pessoa é desafiador também. E aí a Mi tem um ritmo que é muito diferente do meu. Ela é uma pessoa que dorme cedo e acorda cedo. Eu sou uma pessoa que durmo tarde e acordo tarde. Ela é uma pessoa que tem uma energia para fazer as coisas. Quando ela apaga, mas enquanto ela está acordada, ela está a 100 por hora. Eu sou no máximo 30 por hora, com muita boa vontade eu chego a 40. Então, alinhar esses ritmos, entender os nossos ciclos. O meu processo de me adaptar a uma casa que tinha uma criança, uma mãe ali também, exige muito esforço e uma vontade de fazer com que aquilo dê certo, de ambas as partes, incluindo ir para a terapia, incluindo ter as conversas difíceis, incluindo passar pela parte da sombra mesmo que vai se manifestar dentro de qualquer relação, né, Michele? Esse cultivo do solo comum, assim, da terra franca também é importante, né? Porque eu sinto que a gente criou uma linguagem, a gente criou rituais, e cada amizade, cada relacionamento, às vezes a gente não fica atento para o quão isso é o que torna as coisas especiais. Eu tenho um jeito de falar que é, assim, flamboyant, assim, hiperbólico, amiga. Hiperbólico. Eu meto umas palavras no meio, assim, às vezes é o que elas significam, às vezes não é. Aí eu vou contar uma história, é verdade, mas o jeito que eu conto a história fica tão brilhante, assim, que parece que é mentira. Daí a Clarissa fica assim: não, aconteceu exatamente isso, foi assim mesmo. E tem algo de ancestralidade aí em a gente ser mestiça, né, mesmo com fenótipos diferentes. Eu tenho certeza que essa coisa dos indígenas, né, a tradição dos indígenas, a gente não sabe as tradições africanas que nos compõem exatamente de onde vieram, pode ser muito distantes, mas certamente as tradições indígenas ao nosso redor, que são essas que tratam o sonho como o sonho é uma matéria, o sonho é um acontecimento, o nosso corpo experiencia uma coisa, ela existe. Então, reverenciar o sonho como um fato da realidade, não como uma coisa menor. Então, ter alguém que reverencia e compreende com carinho esse processo, porque quando a gente está olhando no sonho, a gente não está olhando o que a pessoa escolhe contar. É diferente de uma conversa normal, onde tu tá lá dizendo coisas e aí tu escolhe, né, isso, aquilo. Tu entrega uma imagem e eu pego, essa imagem aqui é dessa ferida mais profunda aqui. Como é que eu vou dizer para ela isso? Então, só quem tem a reverência ao processo, sabendo que sonhos fazem coisas, e também isso, né, acho que a amizade como um sonho é o testemunho da vida do outro. E eu tenho, assim, a alegria de testemunhar a tua vida, a alegria de ser uma pessoa que recolhe as histórias, que guarda, que vê os saltos, que vê os transtornos. Eu costumo dizer que pessoas muito bonitinhas, muito certinhas, muito organizadinhas me dão um desinteresse extremo, e o meu grande desafio é sempre me manter interessada em mim mesma.
Então, tem coisas que eu permito em mim, ou, né, tipo assim, mas isso aqui é meio ridículo, Michele. Mas isso me impressiona que eu me mantenha ridícula ainda, assim. Tipo, eu me permito ser ridícula e gostar de umas coisas meio palhas, sabe? Porque isso torna esse personagem mais complexo, é uma vida mais inteira, né? Eu sinto que ter vindo de uma família muito rígida, muito julgadora, com as melhores das intenções, mas que acreditava na perfeição, né? Na perfectibilidade, me tornou uma pessoa que reverencia o processo e as imperfeições e essas coisas que escapam. E eu acho que o que tem bonito assim na nossa amizade, que para mim foi certamente um grande rito de passagem, tem amizade com a Mari Bandarra, tem amizade contigo, amizade com a Laura Pujol, amizade com a Yandra, cada uma abriu portas muito especiais assim na minha vivência. Mas foi contigo que eu vivi, né? Cotidianamente, e continuamos vivendo cotidianamente. A gente tem a nossa casa espiritual, que agora vai de Porto Alegre até onde tu estiver. Ela é um pouco maior. Essa amizade contigo abriu esse espaço do é ok ser vulnerável. É ok ser vulnerável. É bonito abrir uma ferida e pedir ajuda. A pessoa não vai chutar, a pessoa não vai tacar pedra quando tu estiver no mais vulnerável, né? Então, agradeço imensamente, assim, porque eu sinto que não é suficientemente celebrado na nossa cultura, na nossa sociedade, enquanto agente de transformação esse aquilombamento. E foi tão forte, né, que depois disso propus, junto com a Eliane Marques, a gente fazer um selo editorial para publicar poetas latino-americanas e caribenhas, mulheres afro-americanas, chamado Orissun Orô, se chama Fonte da Palavra. E para mim veio muito forte, assim, só mulheres negras, assim, eventualmente, né, cotas, mestiças ou pessoas identificadas com a africanidade. O selo formado só com mulheres foi possível porque eu experienciei na minha existência pessoal uma transição de ser uma pessoa que durante uma época só tinha amigos homens para uma pessoa que conseguiu ir se movimentando em direção a novos lugares da mulheritude, encontrando sua turma, né? Essas mulheres vivas, vibrantes, inteligentes, de uma intelectualidade que não é uma intelectualidade do olhar do homem branco. Foi transformador e reverbera em transformações no mundo, porque agora existe o livro do amor da Clarissa. Existe o selo Orissun Orô, né? Existe o Clube das Recíprocas. Então, eu vejo esse coração, né, que consegue brilhar quando descobre o valor do compartilhamento com uma outra mulher. Isso reverbera socialmente. Eu sou uma ativista, na verdade, a grande coisa que eu sou é uma terrorista, né? Eu sou uma terrorista que diz que tem outras profissões, porque isso, né, não dá para botar em carteira de trabalho. Mas essa questão de olhar para o pessoal e para o social e para os micromovimentos que a gente pode ir fazendo em direção ao mundo que a gente quer, o mundo que a gente quer acontece agora, acontece por causa da gente. E sentir que hoje eu moro no lugar que eu desejei. E quando eu te escuto falar, me vem tantas coisas, assim, como você citou o Orissun Orô e o Clube das Recíprocas acontecerem a partir de pequenos movimentos que são grandes revoluções na vida da gente, como partilhar a vida a partir dessa perspectiva de que existem amigas que podem chegar, e amizades maduras, porque são amizades que chegam depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50, são amizades que se iniciam quando a gente já não está mais naquele olhar da criança ferida ou da adolescente
revoltada, nem da jovem adulta tentando se provar para o mundo, mas a partir dessa perspectiva de o que eu quero viver a partir de agora, porque não é mais sobre o futuro. As amizades no início da vida, elas falam muito sobre o futuro, elas estão ali com a gente, nos ajudando para esse lugar onde a gente quer chegar. E as amizades maduras, elas já são o lugar onde a gente chegou, elas já são o lugar onde a gente está. E você veio falando da questão das tradições indígenas, eu lembrei também do Cacá Verá, no livro Poder dos Sonhos, falando da roda dos sonhos que acontece com os guaranis, que é: acordamos, vamos sentar em roda e vamos conversar sobre o que aconteceu com a gente durante a noite. Porque o mundo subjetivo é real. E a linguagem, a Brené Brown está trazendo no Atlas do Coração, esse novo trabalho dela, que a linguagem também é um portal. A linguagem também é um rito de passagem. Quando você dá nome a algo, você está reconhecendo a força e a existência daquilo, que é um dos princípios da constelação familiar também. Então, quando eu chamo esse mundo aqui que a gente está agora em conexão como mundo objetivo e o outro mundo de subjetivo, eu coloco eles dois numa linha de existência e de realidades possíveis, né? Eu não estou falando que o sonho é uma coisa boba e menor do que o que está acontecendo aqui. O tamanho que as pessoas ganham é exatamente esse lugar de: oi, amiga, sonhei contigo. Então, Michelle tem uma história ótima, que é uma pessoa: oi, amiga, sonhei com a Beyoncé. Nossa, você sonhou comigo? Porque, né, Michelle aparece nos sonhos em forma de Beyoncé, também tem isso. Mas perceber o quanto as amizades, elas são um mundo em si mesmas, e a partir desses encontros a gente cria esses mundos novos. Porque quando eu falo, por exemplo, eu sei que tem muita recíproca ouvindo aqui, mulheres que fazem parte desse movimento, o que eu oferto a elas também vem muito do que eu aprendi contigo, do que eu aprendi naqueles momentos, porque a gente ter só um discurso de que a gente não vai competir, a gente só falar que as mulheres têm que estar em círculo, têm que ter sororidade, mas na primeira oportunidade que a gente volta a replicar comportamentos de crítica, de preconceito, de julgamento, é muito diferente de: não, deixa eu abrir espaço para ver como é que é a experiência disso. E é incrível, é potente, é um trabalho que deveria ser remunerado também, e nós somos, né, pelo universo, não necessariamente a empresa universo, ela cuida de remunerar as amizades, e o quanto a gente engrandece, o quanto eu me vejo uma outra pessoa em todas as minhas outras relações, porque a minha relação contigo mudou o jeito de me relacionar com as outras pessoas. A Mi, no início, ela tinha uma questão que era: tô com raiva. Esse era o mantra da Michelle. E eu: Michelle, isso não é raiva, isso é sono, isso não é raiva, isso é fome. Triste. Isso não é raiva, isso é cansaço, isso é tristeza. A gente teve um lugar de desvendar as emoções dela juntos. Ao mesmo tempo que ela trouxe para mim uma capacidade de manutenção que era muito difícil, porque eu tenho muita facilidade em começos e em finais. A manutenção, a estruturação de um compromisso que dura um longo tempo, eu aprendi com ela, com a taurinice dela, de: não, você não vai fugir, não, volta aqui. Senta aqui, a gente vai conversar. Essa briga não significa fim, significa o próximo passo. E hoje, quando eu vejo isso nas minhas outras relações, a primeira pessoa que eu quero contar que isso aconteceu é para ela: amiga, tive uma conversa incômoda, doída, mas eu estou tão feliz porque eu fui tão grande, eu estava ali adulta nessa conversa, mesmo que depois veio a raiva e tudo mais, por conta da situação ter sido difícil. É essa vontade de: olha o que eu fiz, do pequenininho até o grande, quanto isso é gostoso da gente saber que tem o olhar de uma outra pessoa validando, engrandecendo e abençoando a nossa existência. Não é que vocês precisem ter todas essas ferramentas, mas o que você já tem é espaço de manutenção e de construção dessa relação que você deseja. E a figura da Michelle me ensinou muito sobre isso. E quando eu mudei, quando a gente terminou esse processo, que foi uma semana muito louca, que eu estava mudando para um lugar, Michelle mudando para outra casa, gente entrando e saindo, livro do amor acontecendo, eu tinha essa sensação de: e agora? Para onde vai isso? Né? Será que termina? E hoje a gente está aqui, né, dentro desse processo de quase um pós-pandemia, mas ainda não é pós, tá, gente? E
todo dia a gente se fala. A manutenção ela pode ser feita com a ajuda das tecnologias, não só ancestrais, mas as tecnologias contemporâneas também. Então, a gente continua se falando todo dia, contando nossos sonhos uma para outra e testemunhando, como a Michelle disse, a vida e a existência nas pequenezas, na sombra e na grandiosidade que a gente tem também. E se isso não é um presente, eu não sei o que é. Fico feliz de tu ter aparecido nos meus sonhos quando tu era um homem. Mas tu estava falando uma coisa antes e eu fiquei pensando sobre essa questão da qualidade, que é sustentar o espaço, a curiosidade, o interesse. Eu li esses dias que as amizades duram em torno de 5 a 7 anos. Mas aí outro estudo diz que depois que passa por isso, se permanece, tem muito mais chance de permanecer para a vida inteira, porque é sinal que foi aprendido a fazer a atualização do sistema. Porque a gente é muitas pessoas numa vida, né? De repente, daqui a pouco, não é mais a gente se ligar todo dia que vai fazer a nossa conexão. Está sendo, e eu agradeço, espero que continue assim. Mas, de repente, muda, né? E uma outra coisa, que é a coisa que me veio em mente, as mulheres são estimuladas a colocar a relação com o parceiro sexual ou amoroso na frente das amizades. E eu percebo que eu sou a pessoa que volta e meia puxa as amigas pelos cabelos, do tipo assim, não é porque tu tem um boy que tu vai agora fugir de mim, querida. Aqui, ó, eu quero saber, porque daí vira aquela amizade que a amiga só aparece quando tá tomando pé na bunda, quando tá sofrendo, quando não, ai meu Deus, eu não sei o que aconteceu. Claro, tu não fez a manutenção da tua identidade, da tua personalidade. Tu não fez o check-in das red flags, porque tem umas amigas aí também que eu sei que elas se escondem. Tem essa coisa do, vou passar por isso aqui, escondida. Aí depois, ai meu Deus. Então, assim, pode ser que eu não encontre, não fale todo dia, não encontre toda semana, mas eu vou marcar na minha agenda, assim, do tipo, pelo menos uma vez por mês, essa pessoa, que é uma pessoa que testemunhou tanto na minha vida, eu preciso me encontrar sozinha com ela. As outras vezes posso sair na festa, posso encontrar fulana, não tem problema. É algo que quando a gente aprende e enxerga, não tem como desver. Isolada é mais fácil de manipular, isolada é mais fácil de escravizar. Então, quando eu tiro você da sua rede de apoio, é mais fácil que você fique, inclusive, desenvolva uma codependência dentro da sua relação. E aí, quando essa relação acaba, porque a relação não vai se sustentar nesse lugar adoecido, você se vê ainda mais sozinha, porque você não estava junto com aquelas pessoas. E é por isso que eu bato na tecla que existe um esforço. E eu achei muito interessante você falar sobre as atualizações dentro das amizades, porque, sim, chega um momento que, inclusive, a atualização não é possível e cada um segue o seu caminho com o melhor que teve daquilo ali e com os aprendizados. Mas eu lembrei de uma entrevista que o Lázaro Ramos deu, e ele fala que no início o relacionamento dele com a Thaís era baseado em afeto, em risada, em romance, e que hoje em dia o que sustenta o relacionamento dele, que mantém interessante, é a fofoca. Ter uma fofoquinha para contar. Me chega, Thaís, você não sabe, entendeu? E isso acontece na esfera das amizades também. Em cada fase a gente vai ter uma maneira de estruturar aquela amizade e de vivenciar aquela amizade. Que seja aqui um momento de celebração, que você aproveite que está ouvindo a gente para entrar em contato com as suas amizades, para ter as conversas incômodas, para marcar o território onde essas amizades podem acontecer na sua vida. É um investimento de tempo, é um investimento de todas as suas ferramentas internas, do seu campo emocional, do seu campo mental, mas as maiores recompensas vêm daí também, de você caminhar em conjunto com alguém, porque, como eu gosto de dizer, e vou repetir agora, o propósito ele tem um chamamento e uma responsabilidade individual, mas ele se realiza coletivamente. E a gente tem que estar junto dos nossos para se realizar. Eu quero deixar aqui registrado para o futuro, para as futuras gerações. Eu te amo demais, Clarice. Eu te amo muito. Muito obrigada por existir. E por me chamar.
não ter medo de passar vergonha comigo. Obrigada. É mútuo, é recíproco e é profundo. Amo Oi. tu também. Então, a gente vai se despedindo desse podcast, desse episódio lindo de celebração das amizades, agradecendo a presença da Michelle Sguete aqui. E a gente vai encerrar com a leitura de uma poesia do projeto Orisum Ouro, que é um selo editorial do qual a Michelle faz parte. Mi, está contigo para a gente fechar. Então, eu vou ler aqui um poema do livro Zambesi, da autora afro-argentina Graciela Gonçalves Paz. É o poema 15 da segunda parte do livro Zambesi. Ele é um livro que foi escrito em homenagem ao avô da Graciela, um homem negro que veio do Quênia e que fugiu da escravização. Inquietas, as mulheres viram seu ardor e semelhança. Ocultas, aprovam o conjuro do amo. Livres, nomeiam a si mesmas com novas frutas da linguagem. Surge um medo, um fetiche maior, dizer da gravidade e fazer conjecturas do que foi feito em miseráveis jaulas. Porém, o impulso é necessário. Conquistar, carência. Carecer do roubado, sem que seja falta. Finalmente, elas se unem e anunciam a noite terminada. Se você vem acompanhando a gente, já sabe que quando uma entrevista se encerra, é hora da gente fechar os olhos, respirar fundo e se entregar para o movimento das imagens que essa entrevista trouxe. Então eu te convoco a relaxar, procurar uma posição mais tranquila para você, perceber se o seu corpo precisa de uma movimentação, um ajuste. Respira fundo, se permite conectar com as batidas do seu coração, como se esse som fosse um tambor te chamando, um tambor te convocando. E ouvindo essas batidas, você visualiza um caminho de terra, no qual seus pés vão passo a passo caminhando, e você vai sendo invadida pelos sons da natureza, dos pássaros, do farfalhar das folhas. Quando você levanta o olhar, você percebe todo o verde que te cerca, até que você chega numa clareira. E há muitas pessoas nessa clareira, muitas mulheres nessa clareira. São as suas amigas. Amigas da infância, que cresceram como você, amigas da adolescência, amigas da fase adulta, todas elas aí, nesse momento contigo. Não importa se algumas dessas amigas já foram para o outro plano, se algumas dessas amigas mudaram de país, de casa. Em nível de alma, todos nós conseguimos nos conectar. Então se permita olhar para cada uma dessas mulheres e perceba com quem, para quem o seu coração te chama para ir até essa mulher, dar as mãos, olhar nos olhos e dizer: muito obrigada, amiga. E se você sentir necessidade, diga também: eu sinto muito, amiga. Se você sentir que é possível, abrace essa mulher. Quando a gente abraça a grandeza e a beleza da outra pessoa, a gente também está abraçando a nossa própria grandeza e a nossa própria beleza. Continue caminhando e troque essas frases e esse abraço com cada uma das mulheres que o seu coração pedir.
Você tem tempo para isso. Eu vou ficando por aqui, deixando o meu abraço, deixando o meu carinho e te convidando a celebrar todas as suas amizades. Quer um jeito fácil de fazer isso? Manda esse episódio para ela e diz que você pensou nela enquanto estava ouvindo. Sentiu o coração vibrar? Então conta pra gente nas redes sociais, @ClarissaGuelves, @literalmentesgate. Se você quer saber como escreve, basta olhar na descrição do episódio. Vai ser uma alegria ouvir sua opinião, sua sugestão e saber como você se sentiu ao nos escutar. Nos vemos daqui 2 semanas. Eu espero por você. E até lá, celebre as suas amizades.